Olá, meus irmãos, meus amigos. Nessa sequência de Coríntios 12, hoje nós vamos ver o verso 21. É importante que você pegue a sequência. Como se ensina uma heresia? Isolando um versículo da Bíblia ou isolando um capítulo da Bíblia. Então é importante que você pegue uma carta de Corinto, você pegue do capítulo 1 ao último. Você entenda todos os assuntos. Nós estamos separando 12, 13, 14, foi onde entrou o assunto línguas. Os dons, ele começa o verso 12, 1 falando, acerca dos dons não quero que sejais ignorantes. Imagina, olha a palavra de Paulo no 12, 1. Então nós estamos vendo verso por verso por isso, para que você possa entender. Cria-se uma heresia quando se isola um verso na Bíblia. Então, quando as pessoas tentam me questionar, os pontos doutrinários que eu defendo, eu falei, por que você não olha o capítulo todo? Logo, as doutrinas erradas caem por terra. Hoje nós vamos ver o verso de número 21. Olha que interessante. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Paulo fazendo essa analogia, desenhando de tal maneira para a igreja de Corinto, falando sobre o corpo humano, ele diz, cada membro depende um do outro. O olho não pode dizer, eu não dependo da cabeça. O olho não pode dizer, eu não dependo da mão. Até mencionei esses dias, quando cai um cisco, nós temos que correr. Quando está irritado, a gente tem que colocar um colírio. Precisa colocar o óculos. Quem coloca? A mão. Um membro depende do outro. Não pode dizer, eu não preciso de ti. Olha a lição para a igreja de Jesus Cristo. Um membro que faz parte do corpo depende do outro. Paulo vai tratar nos versos posteriores que se um membro padece, o restante todo padece. Quando o teu corpo está com infecção em alguma área do corpo, pode ser no dedão do pé, vai dar febre no corpo inteiro, porque o corpo inteiro vai sentir. Então é importante, um membro não pode dizer eu não preciso do outro. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Na distribuição dos dons, Paulo estava mostrando que no capítulo 14, nós vamos ver isso com mais claro o assunto, era tudo para edificação da igreja. Então, nessa distribuição, precisavam todos, um de cada um naquele momento. Quando o tempo passa, naquela época, eles precisavam de quê? Das pedras para escrever. Tinha papel? Tinha tinta, caneta, algo parecido? Não. O tempo evoluiu. Não pregamos a evolução do ser humano, isso é mentira. O criacionismo prova isso, a Bíblia. Mas o tempo evoluiu. Hoje é no papel, bonitinho, a Bíblia está escrita, diminuiu. Imagina carregar uma Bíblia de pedra, nós precisaríamos de milhares de carretas. Hoje não, você carrega no braço a Bíblia. Nós já estamos vivendo uma era nas escolas do tablet. Já não tem mais papel, já não tem mais caneta, cada um com sua tela, escrevendo lá na sua tela. A evolução. Então, houve uma época das pedras, dos papiros, houve uma época do papel e agora está desaparecendo a época do papel. Estamos quase vivendo um mundo virtual. Então, isto é, os dons também. Teve uma época da necessidade de tais dons, eles vão desaparecer. Alguns, outros vão permanecer. A Bíblia cita os que vão permanecer. Por que eles desapareceram? Porque já tinha passado a sua utilidade, o seu momento, depois não precisava mais. Agora o versículo deixa bem claro que um depende do outro, assim é o corpo humano. O braço está sozinho, não depende de ninguém, como é que você vai caminhar se não tivesse as pernas? Você ia andar com as mãos? Poderia até conseguir com uma certa agilidade, mas com as pernas seria bem mais prático. Se não tivesse o braço nem a mão, eu precisaria comer, eu teria que fazer uma dificuldade enorme para trazer um talher com os pés. Pessoas que nasceram deficientes conseguiram, com o tempo, a habilidade com os pés, mas não é o normal. O normal é com a mão, a facilidade é bem maior. Então, um membro depende do outro. Na igreja somos assim. Precisamos depender um dos outros, formando o corpo que é a igreja de Jesus Cristo.
Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado a Deus por este dia, por esse momento. Obrigado pela tua preciosa e poderosa palavra. Continua conosco, nos alimentando desse alimento tão maravilhoso. Que o Espírito Santo me use e também abra o entendimento de cada um para compreender, como o Senhor fez com Paulo há 2000 anos atrás, falando à igreja de Corinto, que agora Deus só nos use com os textos de Paulo para ajudar o povo a entender sobre o assunto línguas. Assim eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.